Ah, agora sim. E aí, beleza? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Vamos falar agora já de mudança finalizada aqui, né? Já instalado e conseguindo começar efetivamente a pré-campanha para vereador, né? Há 2 anos atrás estávamos eu e você na véspera, começando a campanha para deputado federal, né? É verdade, tinha recém começado, né? Foi em 15 de agosto de 2018, não é isso que a gente começou a corrida nossa. E aí, Mas cara, muito me bom conta ver um vocês pouquinho. seguindo na luta e trabalhando para a gente conseguir eleger nossos primeiros representantes no Ceará. Ah, será fantástico. Tenho certeza que dessa vez dá. Depois de perder duas, eu acho que dessa vez dá. Cara, conta aí, por que a reforma Muito bom. administrativa não chegou ainda? O que falta e por que ela é tão importante? Pô, você começa logo com pergunta difícil, pô, ainda você tem que perguntar para o Bolsonaro. Mas, assim, brincadeiras à parte, né? Bom, primeiro, parabenizar aqui pelo lançamento aí da sua pré-candidatura. Prazer ver você aí levando as ideias liberais para as eleições em Fortaleza, junto com toda essa chapa aí do Novo. Tenho certeza que a gente vai conseguir bons frutos nas eleições esse ano. E obrigado pelo convite, falar um pouco aqui de gestão, né, pública, de reforma administrativa. Né, e para contextualizar todo mundo, reforma administrativa a gente ouve muito falar, mas muita gente acaba não sabendo o que é exatamente, porque não tem tanta. Aparentemente não tem tanta conexão com o nosso dia a dia. Né? Se fala de reforma da Previdência, todo mundo, querendo ou não, né, paga ali, contribui com a Previdência, reforma tributária, todo mundo está o dia inteiro pagando imposto ao consumir, ao receber renda e coisa assim. Reforma administrativa a gente não entende tão bem, mas em geral, assim, resumidamente, é uma reforma que vem para modernizar a estrutura de funcionamento da administração pública. A administração pública ela é regida no Brasil por uma série de normas legais, algumas constitucionais, outras em leis ordinárias e por aí vai. E está tudo muito defasado, muito engessado. Né? A gente precisa modernizar a administração pública brasileira, trazer ela para o século XXI, alguns aspectos estão nem no século XX, estão no século XIX ainda, e claramente a gente tem uma qualidade muito baixa no serviço público hoje entregue para a população. Né? Então, quais são os fatores que precisam ser modificados para conseguir ampliar a capacidade, né, do servidor oferecer um bom trabalho, um bom serviço para a população? E a gente vê que hoje a estrutura nossa é muito enrijecida. Você tem, para começar, uma falta de incentivos para resultados dentro do setor público. Você tem uma miríade ali, emaranhado de leis que tornam muito complexa a gestão pública, a estrutura de funcionamento do Estado é complexa e é engessada, e também o que a gente chama do ciclo de vida do servidor dentro do Estado, que vai desde o momento em que abre o concurso público, dimensionamento da vaga, abertura do concurso público, estágio probatório, né, avaliações de desempenho, a carreira específica, né, ali as regras de desligamento, regras de promoção, benefícios, tudo isso hoje não permite que o gestor público consiga tomar boas decisões de gestão, né, relacionadas ali à gestão de pessoas. O próprio servidor não tem um ambiente que estimula a sua produtividade, né, e com isso perde a população, que é obrigada a financiar uma máquina muito cara, que sem nenhum estímulo a resultado, e perde o servidor, que também, por não ter estímulo a resultado e encontrar um ambiente que o desafie, acaba muitas vezes ali nadando, seguindo conforme a música e não tendo condição de desempenhar um bom trabalho. E por que essa reforma ainda não foi enviada? A gente tem uma necessidade, né? Hoje a norma diz que cada poder tem que ser aquele que inicia reformas em si próprio. Né? Então, você não pode, no legislativo, mudar o estatuto do servidor. Precisa ser uma iniciativa do Poder Executivo, ele tem que enviar isso para o Congresso e aí o Congresso modifica. Então, tem uma parte da reforma administrativa que a gente tem que aguardar o Executivo. Né? Existe um impedimento legal para nós apresentarmos projetos na Câmara que sejam para modificar outros poderes, a não ser que seja PEC, mudança na Constituição. A gente pode iniciar na Câmara ou no Senado, mas aí você tem uma limitação política. Né? Você iniciar uma reforma que vai mexer profundamente na estrutura do Executivo, que é o maior poder, né, como deveria ser,
acho que deveria proporcionalmente até ser maior, porque o Legislativo e o Judiciário estão muito maiores do que eles deveriam ser no Brasil, né? Você tem uma dificuldade política da Câmara ou do Congresso, através do Senado, iniciar uma reforma administrativa, onde vai mexer na estrutura, na espinha dorsal do Executivo. A gente sabe que está no governo que não perde uma oportunidade de criar conflito, então se a Câmara propuser uma reforma do Executivo, politicamente deve gerar instabilidade. E como o governo já sinalizou que quer enviar uma reforma administrativa, a gente estava trabalhando, aguardando esse envio. Mas, infelizmente, a gente viu semana passada a saída do Webel não nos dá um bom sinal de que essa é uma prioridade do presidente. Não, saíram dois gigantes, né? Não foram duas pessoas qualquer que saíram. O pessoal não tem noção do impacto de dois gigantes que são Salim Matar, né, seu conterrâneo mineiro, e o Paulo Webel, dois grandes amigos, duas pessoas que eu admiro muito e que, assim, o pessoal estava brincando, que eu entrevisto o pessoal no podcast do Mises e o pessoal cai, né? Eu tô começando a ficar preocupado com isso, né? Que eu entrevisto o Webel, entrevisto o Salim, os dois caíram. Caramba, não tinha visto nisso. Você virou o Mick Jagger do liberalismo aí, Rodrigo. Estou preocupado com essa definição. Eu sempre brinco, né, que eu sempre quero demonstrar, eu sempre uso o exemplo do DENOX, né, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, para falar de incentivos de gestão pública e de gestão privada. Você aí que fez muito tempo parte, né, gosta muito da gestão, o Thiago foi o deputado responsável pela montagem, né, da liderança, lembrando que a liderança do partido é um órgão além dos gabinetes, né? No novo tem a característica do deputado só terem metade dos assessores autorizados, a gente assina um termo de compromisso com isso, e além disso os deputados abriram mão de mais assessores para terem uma liderança completa, né? Teve essa característica que você montou cadernos, e além disso você participou de AGE, participou de Fundação Estudar, sempre nessa perspectiva, tanto de educação como de gestão, né? Sempre duas coisas que conviveram muito na sua formação. Mas sempre que eu dou do Nordeste, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, eu sempre pergunto que se esse órgão está aí há 80 anos com a responsabilidade de acabar com a seca. Nunca acabou com a seca, né? Nem vai. Mas eu sempre pergunto, se esse órgão acabar com a seca, o que é que aconteceria com o órgão? Dá o primeiro bug na cabeça do pessoal, né? Aí depois dá o segundo bug, né? Mas se não há interesse, por que os funcionários teriam para isso? Né? Qual o incentivo que eles teriam para isso? Essa diferença, Thiago, ela é muito importante, porque, por exemplo, na Câmara dos Deputados, e eu jogo a palavra para você, quando o Eduardo Cunha pensou em fazer o shopping ali atrás, onde é o estacionamento do Anexo 4, ele contratou uma série de engenheiros, que era para aquele momento. E hoje esses engenheiros estão lá até hoje. Sem muita finalidade, mas estão lá até hoje, que a reforma administrativa, em tese, pelo menos os highlights que a gente sabe, resolveriam parte disso. Por que essa é tão diferente? Por que eu perguntei isso para a Mariana também, para o Ícaro mais cedo, por que atrai os piores, né, essa coisa da política, e por que é tão importante uma renovação como do Novo na Câmara e em outros parlamentos, como você já viu, tanto no Parlamento Municipal como estadual em Minas Gerais? Olha, Rodrigo, tem um outro exemplo, além do DENOX que você comentou, a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que lá no início já foi tratada do Vale do São Francisco e do Parnaíba, agora foi aprovado na Câmara que ela vai chegar até o Amapá. Né? Não sei se mudaram aí o curso do Rio São Francisco para ele chegar no Amapá, ou se simplesmente, né, estão expandindo aí a máquina estatal para atender interesses políticos, né? Obviamente essa segunda opção, né? Mas você tem razão, assim, quando você diz que a forma como a estrutura do Estado hoje é criada, você não consegue voltar atrás de decisões, né? Você cria um concurso lá para os engenheiros do Parla Shopping do Eduardo Cunha, ou o DENOX, ou a Codevasf para resolver um problema específico, e hoje a forma como a estrutura do Estado está feita, você não consegue desfazer isso, né? Tem um exemplo clássico, assim, a inflexibilidade na gestão pública é tanta, estava conversando esses dias, né? O funcionamento do Ministério da Agricultura. Para você poder exportar carne no Brasil, cada fábrica de carne hoje tem que ter alguém para fiscalizar ali a produção, né, os itens, para ver se o seu estado vai permitir que você exporte ou não a carne. A forma como o concurso é feita, você contrata o fiscal do Ministério da Agricultura, do MAPA, específico para aquela cidade. Então, vamos supor
que aqui perto de BH, a cidade de Nova Lima tem uma fábrica de carne. Aí contratou 5 fiscais para fiscalizar essa fábrica de carne. A fábrica fechou, você não tem mais nenhum fiscal, não tem nenhuma fábrica de carne para exportação em Nova Lima. Né? Os fiscais não podem ser realocados porque o concurso foi aberto especificamente para fiscalizador de fábrica de carne do MAPA em Nova Lima e não é problema daquele fiscal se a fábrica de carne fechou. O concurso dele foi para isso, não podem realocar ele para Contagem ou para Betim ou para BH, que é outra cidade daqui. Concurso federal, porque é uma atribuição do MAPA fiscalizar a fábrica de carne para exportação. Né? É atribuição federal isso. Minha pergunta é a realocação. Não estão autorizando que é judiciário, que não autoriza essa desgraça? Qual é Não pode, porque o concurso ele foi aberto específico para vaga naquela cidade. Estava na descrição do concurso que era para fiscal de carne em Nova Lima, fiscal de fábrica de carne em Nova Lima. Né? Então, hoje é isso. O cara fica à disposição, o cara não faz nada. Fica à disposição. Se um dia reabrirem a fábrica de carne, ele volta a fiscalizar. Né? Então, hoje essa forma como a estrutura do Estado está feita. E ninguém pensou, até não é que acho que ninguém pensou nisso antes, que poderia ter esse tipo de problema, mas é que a coisa é feita para não dar certo. Né? E ou você tem políticos como a gente, que está sempre desconfiando dessas movimentações de aumento da máquina estatal, quando você expande a Codevasf para o Amapá, quando você coloca alguém do Centrão no comando do Denox. Como é que é? Cria o banco da Ásia, o banco de não sei aonde. Ou agora querem criar o TRF6. Eu vi sua entrevista. O TRF6, que inclusive seria aqui em Minas. Eu vi a sua entrevista mais cedo, né, falando sobre isso e tal. O antagonista também citou que o novo vai ser contrário. Eu sempre falo isso, né, principalmente depois da experiência que eu tive na Câmara, que é a única coisa que um liberal pode fazer em qualquer instância, seja no executivo, no judiciário e principalmente no legislativo, é diminuir o tamanho do Estado ou não deixar o Estado crescer. Depois que o TRF6 desse é criado, para descriar ele, esqueça. Você não vai conseguir descriar o TRF6. Então, assim, para mim, muito claramente o objetivo nosso é impedir e diminuir o tamanho do Estado em todas as oportunidades, sempre. Entendeu? Esse exemplo você deu claro, né? Você disse, mas estou dizendo que não vai ter custo, vai aproveitar. Cara, sempre tem. Sempre tem, e se não tem agora, o mundo não acabou agora não. Amanhã vai ter. Vai ter estrutura, vai ter sede, vai ter uma série de benefícios, como é muito próprio dessa coisa que é o judiciário hoje, né? Que parece mais uma corte, né? De fato, né? Exato, e assim, eles usam esse argumento, não, mas nesse momento não vai ter custo, mas daqui a 2 anos esquecem que usaram esse argumento para criar e já criam uma outra coisa. A gente viveu isso na Câmara no ano passado, né? Quando foi criado o fundão eleitoral há 2 anos e meio atrás, extinguiu propaganda partidária, né? Gratuita, entre aspas, todas as aspas possíveis, na TV, que era aquela propaganda que acontece fora do período eleitoral, né, para o partido vender seu peixe. Obviamente pago com o dinheiro de todos nós. Né? E aí o acordo que foi feito na época não, nós vamos criar o fundão eleitoral para financiar as eleições, mas nós vamos extinguir o fundo partidário, né? Para tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. E fizeram esse acordo para se criar o fundo eleitoral. 2 anos depois, nós queremos recriar o fundo partidário, querendo criar a propaganda eleitoral partidária. Né? Então, assim, o pessoal cria as coisas com essa justificativa, não vai ter gasto, estamos fazendo uma troca e coisa assim. 2 anos depois, acham que já se esqueceu do acordo que foi feito e aí cria uma justificativa para aumentar o tamanho do Estado, o gasto público e por aí vai. E com a cara mais lavada do mundo, apesar de terem se comprometido pouquíssimo tempo antes que isso não ia acontecer. Para mim, essa foi uma das maiores vitórias que nós tivemos no Novo, tá? Foi um destaque nosso, esse destaque. Né? Foi muito engraçado que essa sessão foi engraçada, foi a sessão do Congresso, né? Era um veto que estava acordado que seria derrubado, um veto para votar para o programa eleitoral. Nós destacamos conseguimos ganhar no voto, foi uma das vitórias que a gente olhou assim, não acreditando que tinha ganhado por uma diferença mínima de votos. O Arthur Lira, que é o chefão do Centrão, encerrou a sessão e disse assim, não, hoje já está muito... A sessão, não sei como é que é a expressão que ele usou, mas não queremos mais desgosto, contratempos, alguma coisa assim. Não queremos mais ter desgosto e contratempos, né? Foi muito engraçado, porque foi uma vitória gigante, que a gente olhou para o lado e disse, caramba, ganhamos, né? Porque, em geral, a gente nunca ganha. A gente sempre briga, mas nunca ganha. E essa a gente ganhou. E o benefício ao Brasil disso é absurdo, né?
O pessoal fala o tanto que o Thiago economiza, que o Marcel economiza, que os nossos deputados economizam, não se compara ao tanto do que a gente conseguiu evitar lá. Só para ficar em um exemplo, né? Um exemplo que eu vou citar aqui, gerou 4 bilhões de economia, que foi um destaque que a gente fez contra o subsídio para o empresa automobilística em Goiás. 4 bilhões de reais, muito mais do que a economia da gente, além, obviamente, o objetivo da economia, né? Que você me pergunta, mas vai para onde? Ah, não é que vai para onde, é para demonstrar. A gente quer que vá para algum lugar. Não temos número para isso ainda, né? Mas é que a palavra convence e o exemplo arrasta. Ou seja, são os exemplos que falam e como isso. Dá uma visão, só porque eu falei, queria que você falasse sobre gestão. Como é que a gente aplicou isso dentro do novo, Thiago? Você que viveu essa experiência, eu vivi junto com você, né? Tive a oportunidade de ser o executivo, digamos assim, do conselho que você aí montou nesse caminho. Dá uma visão de como é que isso funcionou, como é que foi a pegada, como é que é a ideia do novo, né? Já que a gente está mostrando na prática que dá para fazer. Não, legal, Rodrigo. Eu acho que qualquer organização, né, ela existe com algum objetivo de prestar um serviço, modificar a vida de alguém, né? A estrutura de administração pública, a gente pode vamos deixar de lado, por um lado, o papo de que, e eu concordo, você também, de que deveria ser muito menor do que é, tá? Mas vamos deixar isso de lado por um momento. Essa que já está existente, instalada, ela existe, teoricamente, para algum objetivo. O Denox é para acabar com a seca, o Codevasf, para ficar nos meus exemplos, é para desenvolver o Vale de São Francisco e por aí vai. Então você tem uma estrutura montada para atingir aquele objetivo. Só que esse objetivo não é mensurado, né? Você não tem ali princípios de gestão básicos para entender a seca está acabando ou aumentando, né, ou diminuindo ou aumentando com a criação do Denox. Um hospital que você criou, um hospital municipal de Fortaleza, determinada região, melhorou os índices de saúde, né, daquela região. O novo posto da polícia diminuiu a criminalidade, né? A verba que foi enviada para reequipamento de rua, né, diminuiu o número de acidentes, esse tipo de coisa. Você não tem mensuração hoje, em geral, no serviço público. E você tem essa mensuração tem que ser, óbvio, sempre de algo que dá um benefício para o cidadão. E do benefício para o cidadão, você desdobra toda a estrutura para estar orientada para aquilo, né? Isso não existe hoje no serviço público. O que a gente buscou fazer dentro, não existe em geral, você tem raríssimas exceções, né, para comprovar a regra. Dentro do novo, o que a gente buscou inserir foi essa lógica, né? O que o novo foi para a Câmara dos Deputados fazer? Garantir que a gente tenha mais projetos com o viés do novo, o viés liberal, de dar poder para o indivíduo, de reduzir o tamanho do Estado, por aí vai, aprovado na Câmara dos Deputados, ou o contrário, né, reduzir os danos de projetos que vão na linha contrária. Então, o que a gente começou a fazer foi montar uma estrutura voltada para esse resultado e medir isso. Você lembra as discussões que a gente tinha lá, intermináveis, porque não tinha benchmark, ninguém nunca mediu isso. Como que a gente mede a produção legislativa de alguém? Não é número de projetos de lei, é se aquela agenda está avançando ou não. Mas qual que é a nossa agenda? Não tinha, então vamos montar a agenda, né? A partir do momento que a gente monta a agenda, a gente pode ver se o projeto X que avançou na Comissão de Educação ou que morreu na CCJ estava em acordo ou não com a agenda que a gente montou. A partir do momento que você mede, você gerencia. E aí você modifica a sua estrutura para isso. E a gente implementou isso numa equipe dentro de uma estrutura pública, que é a Câmara dos Deputados. Implementamos a avaliação de desempenho, temos agora essas metas muito mais bem definidas, fizemos contratações através de processo seletivo técnico orientado para isso, né? Então é algo básico que o mundo privado descobriu há 30 anos atrás, e que até hoje você não vê essa orientação por resultados e o desdobramento desse resultado em benefício do cidadão ser feito desde a contratação de alguém, a definição da caixa que aquela pessoa vai ocupar e uma avaliação periódica, né, para identificar se aquele funcionário está fazendo ou não um bom trabalho, né? Então, isso que a gente fez lá dentro é o que deveria acontecer em toda repartição, em todo órgão público, né? E por isso que a gente precisa fazer a administração pública como um todo ser mais orientada por resultados. O Peter Drucker tinha uma frase, né, que você citou aí, que é o que não é medido não pode ser gerido, né? Ou seja, você não tem, né? O Thiago falou bem da agenda legislativa, foi um trabalho feito na liderança, que era pegar alinhamento sobre temas diversos, verificar quais são os projetos, qual o nosso objetivo de
curto, médio e longo prazo, como é que a gente espera chegar lá, né? Uma agenda que vai servir para essa legislatura, né? Com certeza serve para a próxima. Hoje a liderança do Novo está muito tranquila em receber os nossos próximos mandatários, né? Tem estrutura pronta já para isso, de como receber, de como fazer, que era algo que eu sempre me preocupei muito para dizer, fomos recebidos pelos outros, agora vamos receber os próximos para eles se seguirem cada vez mais acolhidos. Tiago, eu queria só fazer um comentário aqui sobre uma mentira que está circulando, né, sobre o Novo aí de Minas Gerais, que o Zema está cumprindo uma ordem judicial com relação a isso, não sei se você está por dentro aí da história, né, que o Zema está cumprindo, o Zema não, a Polícia Militar está cumprindo uma ordem judicial determinando a retirada, que é uma reintegração de posse, determinada judicialmente, ou seja, decisão judicial se cumpre ou se cumpre, pode se recorrer, mas se cumpre, né? A decisão já em segunda instância, confirmando isso, e a polícia está cumprindo, quer dizer, a decisão já transitada em julgado, desculpa, já sendo cumprida em relação a isso, e a turma está com esse papo, né? Vem um papo agora que o novo está tirando as pessoas. Comenta um pouco isso, só porque eu sei que isso é mentira, eu queria estabelecer aqui a verdade. Não, claro, acho que você já falou bem, né, Rodrigo? É um processo de integração de posse que já tramitava, né, há muitos anos, há 15, 20 anos, se eu não me engano, né, e que teve uma decisão, né, transitada de julgado na quarta-feira passada, se eu não me engano, e a Polícia Militar foi convocada para oferecer ali cobertura ao cumprimento da ordem judicial. A gente pode até questionar, e eu entendo que, a meu ver, né, na situação de pandemia que a gente está, não seria o mais adequado fazer essa reintegração de posse agora. Eu, no lugar do juiz, daria ali uma determinação para que fosse cumprida, né, daqui a alguns poucos meses, alguma coisa assim, quando a situação melhorasse. Mas foi uma decisão do juiz, a Polícia Militar foi dar cobertura, e a gente tem que entender o funcionamento dos poderes no Brasil, como que isso acontece, né? O Executivo e a Polícia é chamada para ajudar ao cumprimento de uma ordem judicial. E foi um processo longo, com ampla oportunidade de defesa e coisa assim. Aí você começa a ver as narrativas sendo criadas, né, as vitimizações, as distorções de fatos, né, aí coloca criança com uma faixa, né, falando Zema, sei lá o quê, ou falar a polícia chegou lá ateando fogo, aí você vê o vídeo de um dos membros ali daquela ocupação que colocou fogo na própria área ocupada para fazer a narrativa de que foi a polícia que estava truculenta e coisa assim, né? E obviamente a gente acha que nenhum processo desse tem que ser conduzido de forma violenta, né? Lamento que esse tipo de coisa aconteça ainda, mas a gente tem que entender que o país só vai ser mais próspero a partir do momento que a gente respeitar, né, decisões judiciais, propriedade privada. Acho que faltou sensibilidade do juiz que decidiu isso no meio da pandemia, né, mas a gente não pode também achar que tudo culpa do executivo, o governador é isso ou aquilo, quando uma polícia é chamada para dar cobertura ao cumprimento de uma ordem judicial, né, e que, né, teve ali ampla possibilidade de defesa daqueles que ocuparam nessa propriedade durante esses anos todos. Tiago, você sempre diz aqui, já caminhando mais por fim, você sempre falou, e eu estava no discurso, você falou isso a primeira vez, né, que você falou, você não é um cara muito, você não gosta muito de tribuna, né, você é um cara muito da comissão, do bastidor, do diálogo. Mais uma vez na tribuna você chegou e falou uma coisa que me marcou muito, que eu gosto muito do exemplo, que você disse que ali você não estava para representar aqueles que já tinham lobbies, estava para representar a maioria da população. Você que tem uma experiência diferente, quase todo, né, poucos estados no Brasil tem isso, tem Novo no município hoje com o Bernardo, né, que era o Matheus Simões, que era o nosso vereador. Você tem aí o Bartô, a Laura e o Guilherme da Cunha, que inclusive fez dobradinha com você na campanha, escreveu um ótimo artigo hoje sobre gestão de Belo Horizonte, caótica, né? Você tem uma experiência, tem uma bancada federal de Minas Gerais, só Minas e São Paulo que tem esse privilégio. O que você falaria para os candidatos a vereador e para cá, para a minha turma, já que é o lançamento da minha pré-campanha para Fortaleza e como isso é importante no Nordeste, né? Porque assim, as ideias liberais têm força aqui, mas ainda não chegamos, ainda temos uma dificuldade que você viveu em 2018, talvez um pouco menos do que eu, de dizer que partido é esse, né? Que eu nunca tinha ouvido falar. Uhum. Não, legal, Rodrigo. Acho que é muito claro, né? Nesses exemplos todos aqui em Minas e em tantos outros lugares, como você mencionou,
que o objetivo do novo, dos nossos mandatários, é defender aquilo que é o interesse dessa maioria silenciosa da população. O Brasil, brinco, né, não sou eu que dei origem a essa frase, a gente não é um país atrasado por um acaso. São anos e anos de esforço de muita gente para transformar o país nesse país que hoje está longe ainda de ser o país que a gente quer e merece ter. O Roberto Campos, né? O Marcos Lisboa fala isso com frequência também. Então, assim, é um esforço muito grande e muitas vezes representado por corporações que vão fazer lobby específico. Lobby não necessariamente é ruim, né? A gente vê, por exemplo, o Uber fazendo lobby para não ser regulamentado aqui no Brasil, que é uma pauta que a gente defende, coisa assim, né? Então, não necessariamente o lobby é ruim. Agora, o ruim é o lobby, né, que vai defender um interesse de uma determinada categoria em detrimento de toda a população. E o que a gente faz no governo de Minas, na Câmara dos Deputados, na Assembleia aqui de Minas, na Câmara de BH, esperamos fazer em breve na Câmara de Vereadores de Fortaleza, de inúmeras cidades no Brasil, é defender essa maioria silenciosa que não se organiza, né, para conseguir pressionar os parlamentares a votarem em favor dessa maioria, ao invés de votar em favor das categorias específicas, né, e que, por isso, sempre é deixada para trás. O cidadão sempre paga a conta para esses privilegiados que conseguem se organizar para defender seus interesses corporativistas. O nosso papel é ser, como foi falado aqui, o sindicato da população, o sindicato do povo, né, quem está defendendo o interesse de todos. E tenho certeza que é esse o pensamento seu, né, e desejo aí muito sucesso, tem todo o meu apoio nessa pré-candidatura, e conta comigo e tenho certeza que a população de Fortaleza vai saber reconhecer essa mentalidade que faz a diferença na política, de gente que não está entrando para se beneficiar ou para beneficiar determinado grupo específico. Essa semana ou na próxima, espero que não se coloque em pauta, mas se for colocado em pauta, o TRF, que cria um novo órgão, o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, eu vou votar contra, né? Porque não é porque é em Minas que eu acho que é bom, né? A gente tem que ser contra isso, porque daí os outros estados vão pagar, a própria população mineira vai pagar mais caro por mais uma estrutura pública que não vai se beneficiar, né? E são poucos os que têm coragem de ir lá e defender essas pautas e contra isso, e não vai resolver o problema, né? Os outros ficam se escondendo no subterfúgio. Não, criei um órgão para Minas, trouxe mais uma estatal para cá, beneficiei a população. E a gente, o Novo, não tem problema nenhum de expor a realidade, o que a gente pensa, e explicar para as pessoas o porquê disso. Às vezes é contraintuitivo, a gente tem que explicar mais um pouquinho, mas quando a população percebe, enxerga que o que a gente está fazendo é o que precisa ser feito no Brasil, e tenho certeza aí que a partir do ano que vem a gente vai conseguir fazer isso em Fortaleza também. Tem um princípio no direito e economia, né, que é Law Economics, ou análise econômica do direito, que fala que você sempre deve se perguntar em qualquer política pública quanto custa e quem paga, né? Em geral, quanto a pessoa que está propondo nunca é a pessoa que está pagando, sempre é a pessoa que está se beneficiando, né? O tal do Brand Sync. Tiagão, obrigado. Usar o dinheiro dos outros é fácil. O dinheiro dos outros, como diria o Milton Friedman, as 4 formas de gastar dinheiro, a pior forma dela é gastar o dinheiro dos outros com os outros. Pessoal, o Thiago Mitrô, daqui a pouco a gente vai falar com Mayra Pinheiro sobre Fortaleza especificamente. Thiago, muito, muito obrigado. Valeu por estar aqui, né? Para quem não tem a vaquinha ainda, quer apoiar.com.br/Rodrigo Marinho, R$10, pessoal, faz uma diferença imensa. O Thiago sabe disso, o quanto faz diferença. Valeu, Thiagão. Com certeza. Valeu, Rodrigo. Sucesso aí. Deixa um abraço aí para a Mayra também, que vai falar daqui a pouquinho. Valeu, um abraço. Até mais.